Filipenses capítulo de número 4, a partir do verso de número 6. Filipenses capítulo de número 4, abra sua Bíblia. Nós estamos falando sobre ansiedade, ou como vencer a ansiedade. Esse é um tema que Deus tem colocado em nossos corações, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. E é uma coisa que nós cremos que existem sim vários tipos de ansiedades, mas nós entendemos que esse tema também é um tema espiritual, porque Jesus tratou acerca disso, Paulo tratou acerca disso. Então nós entendemos que é importante falarmos sobre isso também numa perspectiva espiritual. Talvez você seja alguém que está tratando-se ou toma algum tipo de remédio, coisa do gênero, e a nossa recomendação sempre é essa: antes de tudo, vamos entender o que é que a palavra diz sobre isso. O que Deus tem, qual é o remédio de Deus, qual é o remédio de Deus para isso, amém? Capítulo 4, a partir do verso de número 6, vamos juntos ler. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, olha o detalhe, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, abra ela aí. Nós estamos falando sobre esse tema que tem sido tão falado nestes dias, que é a questão da ansiedade. E nós sabemos que, apesar de ser chamado de mal do século, talvez por muitos, né? Eu mesmo já usei essa expressão. Nós vamos ver que não é algo novo. Jesus tratou sobre isso. Jesus falou acerca da ansiedade, ele disse isso. E nós demos a definição na semana passada, mas não custa eu novamente citar aqui, porque a questão é o que é ansiedade. Então nós entendemos que a palavra angústia, ela vem do latim e ela significa consumir-se. E sem dúvida a angústia, ela consome na verdade a pessoa. Nós dissemos isso, não só física, mas também emocionalmente e espiritualmente. E o sentido aqui bíblico, o sentido literal do termo bíblico para esse termo aqui, que é preocupar-se, angustiar-se. A ideia aqui do grego, a ideia bíblica aqui é ser dividido à força. A ideia para a ansiedade. Então o que é uma ansiedade? A ideia central dessa palavra é ser dividido à força. Essa é a ideia aqui. Então, essa angústia, de onde que ela decorre? Seja bem-vindo, pastor Gersi, Samela, Jocely, o Jean, meu amigo Gildo, todos vocês, Kelly, meus irmãos que estão conosco aí. Seja um
um evangelizador compartilha essa mensagem, com certeza ela vai fazer sentido para muitas pessoas que precisam de uma palavra bíblica acerca deste tema e talvez estejam vivendo isso na prática. Então observe que essa angústia, ela é decorrente, ou seja, ela é resultado de pensamentos e de sentimentos que seguem direções distintas. Porque a ideia bíblica é dividir-se. Imagine que você tem muitos pensamentos. Se você está pensando na sua vida financeira, se você está pensando no seu filho, se você está pensando no futuro, se você está pensando num amigo, numa amiga, no irmão, você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, e esses pensamentos, eles geram sentimentos. Guarde isso. Todo pensamento gera um sentimento. O sentimento é resultado daquilo que você pensa. Se você pensa algo bom, consequentemente o sentimento que vai envolver o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, é algo bom. E você consegue ver isso no físico, no semblante da pessoa. Você sabe quando alguém está irado, quando alguém está bem. Até o cachorro sabe. Não sei se você sabe disso, mas algumas pessoas acham que a comunicação primeira do cachorro é com os olhos ou é com o ouvido. Não, ele sente o espírito do dono, ele sente como é que você está, ele percebe isso. Quando você está bem, o cachorro percebe isso, para vocês terem uma ideia. Então, normalmente esse sentimento ruim, ele é resultado de um pensamento ruim. Você vai entender por que a palavra de Deus diz que o Deus de paz guardará as vossas mentes e coração. Está falando de pensamento e está falando de sentimento, porque a alma é isso. A alma é o intelecto, o desejo de vontade. Essa tríade está na alma. Escute isso, você é uma alma que tem um corpo e um espírito. Você não é espírito como anjo, e você também não é essa carne, você é uma alma. Esse corpo Deus te deu para comunicar-se no mundo material. Só que você precisa entender que você é 2/3, você é um ser mais espiritual do que material, não é? O materialista, ele diz que é a árvore que faz mover o vento, mas você sabe que o que balança a árvore é o vento. Você não vê o vento, você está vendo as folhas balançando. Aquilo que você está vendo balançando, ele é resultado de algo que você não vê, ou seja, é o vento que balança as folhas da árvore, não é o contrário. Você precisa prestar atenção nisso, porque o materialista, ele só é direcionado por aquilo que ele vê, ele não é direcionado pelas coisas invisíveis. Mas acredite, você é um ser espiritual, precisa entender isso aqui. O seu maior desafio não está fora, está dentro. Por isso que a introspecção é muito necessária, a meditação. Quando nós estamos meditando na palavra, nós estamos fazendo uma introspecção. Nós estamos pegando essa palavra e buscando dentro da gente o que é que precisa ser sarado, o que é que precisa mudar. E essa semana eu estive com meu filho numa fisioterapeuta, e meu filho está com muitas dores nas costas, e ele reclama de dor nas costas, dor no peito. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui: dor nas costas e dor no peito. E a fisioterapeuta matou a charada, porque hoje eu levei ele num ortopedista, fizemos todos os raios-x, e ele não tem problema ósseo. A gente vai fazer mais alguns exames, mas a questão óssea dele não tem problema nenhum. Está em formação, crescendo, tem 15 anos, mas ele sente muitas dores nas costas. E a fisioterapeuta disse assim: quanto tempo que ele está no quarto? Nessa pandemia potencializou a questão do quarto, ficou preso. A mãe e o pai protegendo, deixando, não se movendo, não tá fazendo uma atividade física mais intensa, não está interagindo. E observe isso aqui, ó. Observe isso aqui. Uma pessoa que você vai ver, vou falar sobre o que é angústia daqui a pouco. Uma pessoa que está angustiada, triste, em depressão, ela tende a ter uma postura que a gente chama de postura fetal, do feto, que é se encolher. Ela vai se encolhendo. Pode ver que quando você dá essa abertura e respira, os pulmões abrem, você dá um grito, por exemplo, libera, como se você se libertasse no corpo físico.
Normalmente alguém que está em angústia, alguém que tem muita dor, alguém que tem muita mágoa, muitas coisas que ela carrega, a tendência é ela ir ter essa posição fetal, ou na posição de vítima, que é exatamente como um feto fica. E ela disse assim, isso aqui, ela falou, eu posso estar equivocada, depois do raio-x vocês voltam aqui, vocês falam para mim, mas isso aqui é ansiedade. Ela disse isso. Dor no peito, dor nas costas, ansiedade, contrai, que é resultado de estresse, muito estresse. A mente não para, a chamada mente vazia, não é bíblico isso aqui, tá, gente? Mente vazia, oficina do diabo, mas é uma expressão de que uma mente que não se ocupa, ela tem espaço livre para que o inimigo haja. Eu penso que esse ditado, ele vem do contexto bíblico, quando o texto diz que o Espírito Santo entra na casa, ele tira aquele espírito e ele adorna a casa limpa, mas aquele espírito vai para lugares áridos e ele volta e encontra a casa vazia, e aí ele volta trazendo mais 7. Então o estar vazio, a mente vazia, ela é um problema. Pensar em muitas coisas é um problema, mas a mente vazia, escute isso aqui, é um problema ainda maior. Por quê? Porque o resultado de pensar em muitas coisas, normalmente é porque a mente está vazia, não está ocupada essa mente. Então, meu filho, 15 anos, e você já sabe disso, é novidade para você, que um dos maiores problemas nesse contexto de pandemia está sendo a ansiedade. Jovens estão se suicidando, muitos jovens tirando suas vidas, muita gente. As pessoas que estavam em depressão, ansiedade, agravou-se, porque não se conectam, não conversam, estão isoladas. Nós temos um problema seríssimo. Então observe que essa ansiedade é dividir-se. Muita preocupação, você não consegue dormir, pensando em um monte de coisa, você fica como que está dividido. Então essa angústia, ela é decorrente de um pensamento, de sentimentos que seguem direções distintas e nos dividem. Anote isso, a mente, ela pensa a respeito dos problemas, os sentimentos decorrentes disso deprimem o coração e vai criando-se um ciclo vicioso. Eu falei sobre isso quinta-feira passada, apenas estou sintetizando para a gente entrar novamente hoje aqui. Que destrói o nosso estado emocional, pessoas emocionalmente destruídas. Você conversa com algumas pessoas, o olho delas já lacrimeja, choram com facilidade, as pessoas estão chorando facilmente, não que não seja necessário chorar, mas choram facilmente, o emocional está muito afetado. Alguém que foi traído, alguém que foi caluniado, alguém que foi atingido de alguma forma na alma, o seu emocional foi atingido, e aí é um círculo vicioso. E aí a gente não consegue controlar essa angústia do nosso coração. Ainda que você tenha uma mente, que você consiga pensar, racionalizar, você não consegue desfrutar a paz. Pastor Marcos, meu amigo, pastor Marcos, Jocely que está aí. Então lembre que no capítulo 4 nós temos uma bênção. Qual é a bênção? A bênção do versículo 7, que fala que a paz de Deus, alegria e paz, são duas bênçãos no capítulo 4. Só que eu disse isso, o capítulo 4 trata de uma mente firme, só que eu não consigo desfrutar da bênção do capítulo 4, sem passar primeiro por Filipenses 1, 2 e 3, porque no 1 eu tenho uma mente sincera, no 2 eu tenho uma mente submissa, no 3 eu tenho uma mente espiritual, e aí sim, no 4 eu tenho uma mente firme. Então o desfrutar dessa bênção de Deus do capítulo 4, ela é resultado do capítulo 1, 2 e 3, por isso que eu disse a vocês, leiam, absorvam a mensagem de todo o livro de Filipenses, porque está tratando sobre isso aqui. Então você tem aí um desafio. Pastor, como é que eu vou desfrutar dessa paz? Vinícius, pastor Vinícius, meu amigo, Karina, Deus abençoe vocês. Bom tê-los aqui nessa live. Então observe isso aqui, ó. Como é que eu vou desfrutar dessa paz?
Pastor, o que é que eu tenho que fazer para desfrutar dessa paz? Você precisa romper esse círculo vicioso que está destruindo o seu emocional e está gerando angústia. Mas eu não sei o que é angústia. Vou falar para você o que é angústia. A angústia são pensamentos e atitudes erradas. Preste bem atenção. Angústias são pensamentos e atitudes erradas. Em relação a quê? Primeiro, em relação às pessoas. Angústia é um pensamento e um sentimento, ou uma atitude, errada. Em relação às pessoas, em relação às circunstâncias e em relação às coisas. Pessoas, circunstâncias e coisas. Pensamentos e atitudes erradas em relação a esses três aspectos é que resultam em angústias. Você pode observar aqui no capítulo 4 que Paulo, ele não se angustia por causa das pessoas. Olha do verso 1 até o verso 5, eu vou ler para você entender isso aqui. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. 2, suplico a Evódia e Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Olha isso aqui, ó. Restabeleçam a boa convivência no Senhor. Então estava tendo um conflito aqui de pessoas que não estavam vivendo bem, estavam com problemas. Verso 3, sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que ajudes, pois ministraram comigo por causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E assim, aí sim o verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente afirma: alegrai-vos. 5, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Fique aí comigo, Jocely, eu tenho um remédio nessa noite da parte de Deus para você. Fique comigo aí, em nome de Jesus. Muitas pessoas estão nessa condição. Então observe que Paulo aqui, ele não se angustia por causa das pessoas. Paulo também não se angustia por causa da circunstância. Do verso 10 até o verso 13 vai estar falando sobre circunstâncias. Ele também não se angustia. Eu vou ler para você. Ele diz: alegro-me, Paulo está dizendo, alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Verso 11, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto, olha aqui, eu aprendi a viver satisfeito sob qualquer circunstância. Então olha isso aqui, ó, um pensamento e uma atitude em relação à circunstância errado gera angústia. Paulo diz: eu aprendi a viver qualquer tipo de circunstância. O que você precisa entender? Você precisa entender que as circunstâncias mudaram. Você ganhava 10 mil reais, você ficou desempregado agora, você não ganha mais 10 mil reais, ou seja, mudaram as circunstâncias. Então se você ficar chorando, eu quero meus 10 mil reais, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu podia ir para onde, eu ia para shopping, eu tinha carro, agora não tenho. Veja, esse pensamento em relação à circunstância que você está vivendo, ele gera angústia. Então Paulo, ele não se angustiava em relação às pessoas, primeiro aspecto. Paulo também aprendeu, ele disse: eu aprendi a viver debaixo de qualquer circunstância. Lembre que Paulo, Filipenses, o diácono de Filipos, o diácono, porque o capítulo 1 vai mostrar sobre isso, que estava querendo levar aquela igreja que é aberta por Paulo, no capítulo 16 de Atos. Essa igreja cresce e ela manda um diácono atrás de Paulo, mas toda vez que ela chega, Paulo tinha saído. Toda vez que esse diácono chega com um recurso que foi mandado pela igreja, missionário, para dar o sustento de Paulo, quando ele chega, Paulo já tinha saído. Paulo andava muito.
Então ele diz assim, ó: alegro-me grandemente, versículo 10 do capítulo 4, alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado vosso cuidado para comigo, falando para a igreja de Filipos, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Ou seja, toda hora que chegava para entregar, não chegava tempo dele. Ele saía, ele mudava de lugar constantemente. O diácono estava com recurso. Ele disse: eu não estou falando isso com vocês porque eu estou necessitado. Por quê? Ele disse assim, ó: eu não estou reclamando, porque eu aprendi a viver satisfeito sob qualquer circunstância. Olha o verso 12: sei bem o que é passar necessidade, e sei também o que é ter fartura. Você tem que aprender isso. No dia da bonança, goza, desfruta. O dia que você tiver recurso, tiver a picanha para comer lá, né, o acém Angus, tiver o carro importado, não sei, goza disso, desfruta disso. Só que no dia da adversidade, considera. Paulo diz: eu aprendi. E quem aprende a viver sob qualquer circunstância, não fica angustiado, não vive angustiado. Ele diz: eu sei bem o que é passar necessidade, eu sei o que é andar em fartura, e eu aprendi o mistério de viver feliz. Olha isso aqui, ó: eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Gente, pelo amor de Deus, tem pessoa, irmãos, que pode estar numa mesa farta, ele é um infeliz. Paulo diz: eu aprendi o mistério. Eu aprendi o mistério de viver feliz. Você precisa aprender a viver feliz. E o segredo de viver feliz, escute isso, é viver sob qualquer circunstância. É estar satisfeito. Eu sei da importância do que é uma visão. Eu corroboro com a ideia da visão. Eu entendo que é importante. Mas eu vejo que tem um problema na visão. Por quê? Porque a pessoa que tem visão, normalmente, ela não vive o presente. Ou ela nunca está satisfeita. Porque ela tem hoje, um exemplo, ela tem uma casa hoje, só que ela está olhando uma mansão. E quando ela fica olhando a mansão, ela não desfruta da casa que ela tem. Você que é casado, e eu sei que é bem casado, pare de olhar para os lados. Desfrute da esposa, do marido que Deus te deu. Desfrute dos amigos que Deus te deu. Tem gente que todo dia, irmão, fica postando na rede social para buscar engajamento, para ter mais amigos, mais seguidores, mas não dá conta nem de um amigo. Nessa semana, com quantos amigos você sentou na mesa e tomou um café? Vou repetir: nesta semana, com quantos amigos você teve um tempo de qualidade? Você sentou na mesa, trocou uma ideia, tomou um café. E quando isso acontece, escuta isso aqui, quando isso acontece, sabe o que a gente faz? A gente vai para o celular. A gente está com um amigo na frente da gente, não sabe se vai vê-lo novamente, e a gente fica no celular, porque a gente tem que responder os milhões de amigos que tem para a gente responder, que na verdade nem amigos nossos são. Isso gera um problema seríssimo comportamental. Paulo diz: eu aprendi a viver sob qualquer circunstância, viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado, mesmo com fome, possuindo fartura, ou não possuindo nada, estando privado. Ele diz: eu aprendi a ser feliz. Fartura aqui é transbordo. Essa sua insatisfação de sempre querer mais, o segredo não está em conquistar, o segredo está em desfrutar.
Desfrute do seu pai, se você tem. Desfrute da sua mãe, porque daqui a pouco eles vão embora. Você vai sentir saudade e você vai ter vontade de ir na casa dele tomar um café com ele, mas eles não vão estar mais lá. É por isso que muita gente tem depressão, irmão, porque perdeu muitas vezes o pai, a mãe, o irmão, o amigo, sei lá quem perdeu, e ele fica lembrando: por que eu não fui tomar um café com ele, por que eu não estava junto com ele? E aí carrega um fardo. Muitos filhos carregam fardos. Olha que eu vou confessar um pecado aqui. Eu não sou fã de fazer velório, não sou fã, eu não gosto. Mas eu faço velório, já fiz muito velório. Muitos velórios. E minha esposa diz que gosta quando eu faço velório, por causa da mensagem. Em qualquer lugar, porque não é fácil. Pastor, fazer velório não é fácil, não. Que eu já vi gente falando cada besteira em velório que é de matar a família. Mas observe, o que eu vejo em velórios? As pessoas que mais choram nos velórios são as pessoas que têm sentimento de culpa. Você pega a pessoa serena no velório, uma pessoa serena no velório, familiar. Ele diz assim: eu fiz de tudo pelo meu pai, fiz de tudo pela minha mãe, quando estavam vivos. Eu levei para passear, eu dava presente para eles, eu conversava com eles, passava tempo com eles. Você percebe a pessoa, no olhar da pessoa, a segurança. Lógico que ela está triste de perder, mas ela não tem a tristeza da angústia, da culpa, do remorso, que são seríssimos. Culpa, remorso são pensamentos errados em relação a pessoas e circunstâncias. E aí, olha o que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, o triunfalismo, a teologia da prosperidade destruiu esse versículo 3 do capítulo 4. Criou pessoas triunfalistas que dizem assim: você pode tudo, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo diz assim: ó, posso passar por qualquer coisa, a minha fortaleza está em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, posso passar por doença, posso até ser acometido do Covid, posso ser feliz. Voltou, bênção. Posso ser feliz, posso passar por tristeza, tudo posso. Em quem? Naquele que me fortalece. É em Cristo que eu posso todas as coisas. Por isso que o lugar mais seguro do mundo chama-se a sombra do Altíssimo. É o lugar mais seguro. Cristo. Eu tenho um lugar a apresentar para você, chama Jesus Cristo. É nele. Não é dentro de uma igreja, não. É em Jesus Cristo. O lugar mais seguro. Então observe que Paulo não se angustia por causa das pessoas. Do versículo 1 ao 5 eu falei sobre isso. Paulo não se angustia por causa das circunstâncias. E se você ler do 14 ao 19, eu não tenho muito tempo para ler aqui, irmãos, apesar que eu vou dar sequência. Então, vou voltar para você entender. O que é angústia? A angústia é um pensamento e uma atitude errada em relação a pessoas, em relação à circunstância, em relação às coisas. Paulo no capítulo 4 está mostrando para a gente, do verso 1 ao verso 5, que ele não tem problema com pessoas, ele não se angustia. A partir do verso de número 10 ao 13, ele vai mostrar que ele não tem problema com circunstância. E do verso 14 ao 19, ele vai mostrar para a gente que ele não tem problema com coisas. Olha o que ele diz: entretanto fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias de evangelho, capítulo 16 de Atos, você pode ler depois, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a receber, exceto vós. Desculpa, no que se refere a dar e receber, exceto vós. Ou seja, de todas as igrejas que Paulo foi missionários, os filipenses foram os únicos que se preocuparam em mandar sustento para ele, mandar recurso para ele. Verso 16:
Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, ou seja, um recurso muito bom, um bom dinheiro, foi generoso, não somente uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Olha 17, não que eu esteja à procura de oferta, Paulo está dizendo, eu não estou à procura de oferta, mas eu busco preferencialmente o bem, que pode ser creditado à vossa conta. Irmão, escute isso aqui, se você for fazer 1 hora de terapia com um psicólogo, você vai pagar caro, pode ter certeza disso. E Deus tem nos dado aqui como dom à igreja. O pastor é um dom ministerial, ele é dado à igreja. Nós, os dons ministeriais, os homens, os pastores, eles são chamados homens dons. Por quê? Porque Deus deu pastor à igreja, ele é um dom à igreja, ele é uma dádiva para a igreja, para cuidar da vida espiritual. Esse tempo que você está aqui, nós não estamos aqui por dinheiro, por oferta, nós estamos aqui porque eu não poderia estar em nenhum outro lugar, não sei isso aqui, e não é por falta de porta aberta, porque o meu currículo é um currículo bom, muito bem aceito no mercado. Eu estudei, me preparei, busquei para isso. Só que Deus diz, você não vai viver nisso aqui, eu vou te dar a igreja. E Deus me deu uma vocação, o pastorado. Paulo está dizendo, eu não estou aqui por causa de oferta, não que eu esteja à procura de oferta, mas o que eu busco é o bem, que pode ser acreditado na vossa conta. Paulo está falando de algo espiritual. Aí o verso 18 diz, agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito, o diácono Epafrodito, os donativos que enviaste como oferta, de aroma suave, e como sacrifício aceitável a Deus. Olha agora o versículo 19, isso aqui não é para qualquer um, versículo 19, isso aqui é para quem entende o poder de uma oferta, de doar na vida de alguém. Mas o meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Você que ama esta obra, você que tem entregado, né? Você não está pagando nada, você que oferta de forma generosa, voluntariamente, há uma riqueza de Deus para suprir todas as vossas necessidades. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nem pessoas, nem circunstância e nem coisas materiais. Paulo é alguém que tem a mente sincera, do capítulo 1 de Filipenses. Ele tem a mente sincera. Ele tem uma mente submissa, do capítulo 2. Ele tem uma mente submissa, do capítulo 2. Ele tem uma mente espiritual, do capítulo 3. Ele venceu as circunstâncias físicas. É por isso que você vê Paulo falando no capítulo 4 de forma firme. A sua mente é uma mente firme. Firme. Nem pessoas, nem circunstância, nem coisas poderiam perturbar Paulo. Porque Paulo era alguém que passou pelo processo e tem uma mente firme. Paulo tem um coração e uma mente recheada da paz de Deus. Então Paulo começa falando dele. E agora vai apresentar um remédio. Aqui tem um remédio. Capítulo 4. Versículo 5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve ou perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Aqui, preste bem atenção.
aqui não está falando diretamente, ainda que possa entender-se, da vinda do Senhor Jesus. Aqui está dizendo, perto está o Senhor, está dizendo assim, Deus está juntinho de você. Perto está o Senhor. Para quê, pastor? Para te ajudar. No verso 2 do capítulo 4, está falando de Evódia e de Sintique. Essas duas mulheres, do verso 2, capítulo 4, que ele suplicou, ele está falando dessas duas mulheres, eram duas mulheres aqui na igreja de Filipenses, que estavam tendo problemas de relacionamento, estavam brigadas, expressão mais chula para você entender, estavam brigadas, elas, Sintique e Evódia. Ele está dizendo, eu rogo, eu suplico que vocês restabeleçam o bom relacionamento, ou a boa convivência no Senhor. Paulo está suplicando para que elas reatem a amizade. Ele diz, acertem as coisas entre vocês. Acertem as coisas entre vocês. Porque um dos motivos de angústia, que eu disse aqui, é em relação à pessoa. Você brigou com alguém, não consegue perdoar, tem um problema com alguém, pessoas. E pessoas não é fácil, irmão. Tem pessoa que é chata, tem pessoa que é cri-cri, e às vezes você é essa pessoa. Tem pessoa que é muito justa demais, muito correto demais. Tem uma palavra para isso. Pessoa sistemática. Você não pode tropeçar que ela já te senta a mão no pé do ouvido. Não dá para você conversar com as pessoas muito sistemáticas, é difícil, relacionamento não é fácil. Mas a Bíblia diz, reatem. A falta de perdão, ele gera muita angústia em relação a pessoas. Lembra que angústia é um pensamento e uma atitude errada em relação a pessoas, a circunstâncias e coisas, e pessoas é uma delas. Paulo está tratando, dizendo, suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência, peçam perdão. Perdão é perda. Perdão é aumentativo de perda. Perdão é perder. Por que você não consegue perdoar? Porque você não quer perder. A gente não perdoa porque a gente não quer perder. Nós queremos ganhar. Nós não fomos feitos para perder. E quanto maior for o valor daquilo que você não quer perder, mais difícil é perdoar. Se alguém na rua falar mal de você, você vai relevar. Mas se for uma amiga ou um amigo, você diz assim, eu esperava de todo mundo, menos dela. Eu esperava de todo mundo, menos dele. Porque o valor que você dá é muito maior. Então perder fica mais difícil. Se você está me entendendo, quanto mais valor tiver algo, mais difícil é perder. Se você perder uma chave, uma caneta, você vai lá e faz outra, compra outro. Mas se você perder um celular, você não dorme. E se for um iPhone ainda, aí que você entra em insônia. Enquanto você não acha, você não quer perder. Perdoar é perder. É perder. Você tem que entender que você precisa perder. Quem está em Cristo, ele morreu, ele é uma nova criatura, e ele não tem problema em perdoar. Jesus foi o exemplo de perdão. Ele diz, resolva as coisas entre vocês. Essa angústia, muitas vezes, ela é resultado em relação às pessoas. Nós temos que enfrentar as circunstâncias, irmãos.
que é que a Bíblia diz sobre isso? Olha esse detalhe, Mateus capítulo 18, e o verso 15. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular, chame-lhe a atenção para o erro. Vá conversar com ele. Converse com ele. Converse com ele. Resolva esse problema, não durma com isso não, Essa palavra moderação do verso 5, essa amabilidade, seja razoável, essa doce razoabilidade. Se dar bem com as pessoas é importante. Às vezes, irmão, a gente fala algumas coisas e as pessoas se ofendem muitas vezes com uma fala. E é difícil você encontrar alguém hoje que não seja hipócrita. É muito difícil. A maioria das pessoas que você conhece são hipócritas. Elas se ofendem com você e elas não tratam, elas não falam. E elas fazem de conta que está tudo bem, mas não está. Isso é hipocrisia. Porque se não está bem, você tem que resolver. Diz, ó, você falou tal coisa, você tem que falar com a pessoa que ofendeu você, crente. Olha o que a Bíblia diz, procure a pessoa. Se um irmão pecar contra você, fale com ele. Não é para o vizinho, para a vizinha, para sua mãe, para a amiga. Pare com isso. Seja mulher, seja homem. Pare de falar das pessoas pelas costas. Não é só feio, é antibíblico. Se alguém pecar contra você, fale com ele em particular, não é na rede social. Não vá postar, dar indireta no Facebook. Para com essa meninice. Amadureça em nome de Jesus. Que coisa feia. Você já ouviu isso, não ouviu? Quando a criancinha fala coisa errada, a mãe chega e fala assim, o professor, a mãe diz, que coisa feia, batendo no amiguinho. Aí o professor fala assim, vem cá vocês dois, pede desculpa. Aí a criança fala, desculpa. Daqui a pouco eles estão se lambendo. É isso. Jesus disse, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Volte a ser criança no amor, na pureza, na simplicidade. Esse coração duro seu só gera angústia para você, porque você tem problema com as pessoas. Trate isso. Ah, para mim ela morreu. Morreu, mas você não larga, fica carregando esse caixão aí. Joga fora esse caixão. Toda vez toca no assunto, toda vez toca no nome dessa pessoa. Pelo amor de Deus, libera essa pessoa. Perdão significa liberar, deixar ir. Essa é a palavra perdão. É liberar, é deixar ir. Por que a pessoa quando perde um ente querido, ela sofre muito? Porque a gente não quer deixar ir. A pessoa foi fisicamente, foi até enterrada, mas ela estava ligada com você na alma, então você não deixa ela ir. E enquanto você não deixar essa pessoa ir, você não consegue ver sem angústia. Quando você entende que a morte é um processo, eu não estou falando, por favor, eu não estou falando para você que perdeu um ente querido com menos de 6 meses, porque é o que a gente entende como luto. Tem pessoas que levam um tempo maior. Estou falando para você que tem 20, 30 anos que perdeu alguém e não deixou ir ainda. Ele foi embora com outra, pastor. Ele me abandonou com as crianças. Vai fazer o quê? Já faz 30 anos isso. E a pessoa não deixa ir. Fica aquela mágoa, aquela raiva. Isso não, o perdão não tem a ver com a pessoa que te ofendeu. O perdão é um remédio para você, não é para quem te ofendeu. Quando você deixa a pessoa ir, é você que é sarado. Porque enquanto essa pessoa ficar aí cutucando você, essa ferida, ela está te machucando. Deixa ela ir. Parta para uma nova oportunidade. Estou dizendo que é fácil, por favor.
Não estou dizendo que é fácil a mulher ser abandonada com os seus filhos, ou vice-versa. Ser traído, não é para qualquer um, para ninguém. Mas aconteceu. Pare de achar culpados. Pare de responsabilizar, de terceirizar. Foi a mulher que tu me deste, Deus. Para com isso. A síndrome de Adão. Assuma a responsabilidade da sua vida. Você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. Olha o que Paulo falou. Aprendi o mistério de viver feliz. Aprenda o mistério de viver feliz. Você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. Agora você vai terceirizar isso? Deixar que essa pessoa que te ofendeu faça você perder noites de sono? Por favor. Paulo diz: suplico a Evode e a Sintique que restabeleça a boa convivência no Senhor. Ele está dizendo assim: irmãs, resolva o problema de vocês, por favor. Isso vai gerar angústia para vocês. Resolva o relacionamento, seja com o marido, seja com a esposa, seja com um amigo, com um pai, com mãe. Esse coração duro, daqui a pouco essa pessoa vai embora. E não vale a pena, acredite. Chegue nela. Olha o que o texto diz. Não é se você ofendeu o irmão, é se o teu irmão ofendeu você. Mateus capítulo 18, verso 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. E chame a atenção dele para o erro. Se ele ouvir você, você recuperou o irmão. Tem pessoa que não ouve. Só que você diz: ó, minha parte acabou. Está resolvido. Estou em paz. Eu quero ter paz. Você quer ter razão? Você vai ter problema. Se você quiser ter razão, você vai ter problema. Se você quiser ter paz, você resolve. É verdade isso. Às vezes os casais se pegam, né? Porque ele quer ter razão, ela quer ter razão. E ficam os dois. Ó o remédio. Tá bom, mozão, você ganhou. Ó. Ela vai ficar pé da vida, mas você vai resolver. Porque se você ficar batendo de frente, gente, vai... Aí você começa a falar palavras que... Entendeu? Porque quando o emocional supera o racional, você fala um monte de besteira. E o problema não é chutar o pau da barraca. Isso não é problema. Tá! O problema é ter que voltar para armar a barraca de novo. Depois que você jogou tudo, aí você vai com a cara, né? A minha mãe falava isso, né? Vem com a cara lambida, né? Desculpa aí, vai. É ruim demais isso. É ruim demais. Então é melhor ter paz do que ter razão. Olha, você, 10. Pode ter certeza que vai doer muito mais nele do que você ficar brigando. Porque tem gente que não quer resolver as coisas. Tem gente que só quer o motivo para brigar. Não quer resolver. Ele quer competir, ele quer brigar e mostrar que é melhor. Ih, meu irmão, eu sei que não é fácil isso. Isso demanda tempo, maturidade. Quantas vezes, irmão, que eu fiquei igual um bobo, discutindo, batendo. Depois não dorme, a gente não dorme. A gente discute com pessoas, a gente não dorme, irmão. A gente não consegue dormir. Não consegue. Você brigou com alguém, você saiu fora da linha. E aí você fala assim, falei, esse tapinha na cabeça, né, do emoji, né? O que eu fui fazer? Se eu tivesse um pouquinho de cuidado, essa angústia que foi gerada foi pelo desentendimento. O contrário, quando você consegue procurar a pessoa, pode ver, você diz: olha, o que foi que eu fiz para você? Ou você fez tal coisa. Aí você fala assim: poxa, eu não tinha intenção disso, me perdoe. Aí é uma reconciliação, aquele abraço que tem, as pessoas choram, porque é uma libertação. Você consegue levantar a cabeça de novo. A pior coisa que tem que ser debater com alguém, e aí você encontra com a pessoa, você não consegue levantar a cabeça, você baixa a cabeça, porque a sua alma, está um problema na alma. Sintique e Evódia se encontravam e não tinha como olhar no olho. Problema, resolve isso. Gente, problema é para ser resolvido. Não corra de problema, não viva com problema, não alimente problema, resolva o problema.
porque isso só está angustiando você, trazendo tristeza a você, melancolia e outras coisas mais. Paz, você precisa ter paz. Foque em Deus. Glória a Deus por isso. Paulo tem um conselho, diz: permaneça firme no Senhor, vive em concordância com Deus, Ele está perto de vocês. Exercite a presença do Espírito, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios 10, deixa eu ver se é isso mesmo. Glória a Deus. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Olha isso aqui, ó. Paciência e bondade de Cristo. Eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto, quanto ausente, sou ousado no falar. Então veja, aprenda com Cristo. Jesus demonstrou isso na humildade. E humildade é isso. Humildade não é chinelo de dedo. Humildade é você estar no seu carrão no estacionamento, tem uma pessoa simples lá, e você ofende essa pessoa, e você ter humildade, ou seja, você achar aquela pessoa mais simples, você sendo maioral, você é o doutor, você é o médico, você é o advogado, você é o especial, você ter a humildade de ir lá e reconciliar, tratar isso, descer do pedestal. Afinal, nós não somos aquilo que temos, nós não somos o cargo que ocupamos, nós somos pessoas, e aí não tem diferença, não tem melhor, somos todos iguais, imagem e semelhança de Deus. Veja Deus, olhe para Deus, Deus está perto de você. Nosso tempo já foi, continuamos na quinta-feira que vem, a gente continua. Nós falamos apenas do capítulo 4, versículo 1 a 5. Na semana que vem a gente fala a partir do verso 6. Eu prometo que eu vou apresentar o remédio para vocês. Não só o remédio, mas a bula do remédio. Eu vou te mostrar o porquê que a sua oração não tem efeito. Eu vou te mostrar que porque mesmo você orando as coisas não acontecem. Porque se você pegar um antibiótico, o antibiótico é o remédio, ele funciona. Mas se você não ler a bula, a maneira correta de usá-lo, ele não resolve o problema. Assim também é a oração. A oração tem uma bula. A Bíblia ensina. Uma oração não é uma oração qualquer. Você pode orar 2, 3 horas, mas se não orar certo, não funciona. A própria palavra diz: vocês pedem e vocês não recebem. Quer dizer que eles estavam pedindo, estavam orando. Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem pelo seu próprio deleite. Então orar errado gera um resultado errado também. Não vai dar tempo de falar isso hoje, mas quinta-feira que vem eu espero você junto comigo aqui para a gente continuar esse tema, como vencer a ansiedade. Hoje nós falamos do relacionamento de pessoas. Acerte as coisas, resolva. Ligue para essa pessoa. Se você não tem coragem de olhar no olho dela, ligue para ela. Deixa eu terminar contando esse testemunho aqui. Eu, no ano passado, comecei a andar com algumas pessoas, e eu comecei a ouvir algumas coisas, e essas coisas que eu estava ouvindo era referente a outras pessoas, ou especificamente uma pessoa. Ou seja, alguém me falou de uma pessoa, e eu falei dessa pessoa para essa pessoa.
E um dia eu estou em casa à tarde, e eu nem sei se é verdade o que falou ou não falou. Eu sei que apenas ele me trouxe algo, eu falei, e naquele momento eu falei algo. Não falei para a pessoa, falei para esse amigo. Eu estava à tarde em casa, e o Espírito Santo me trouxe à memória essa situação. Então eu disse: eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele. E liguei. Senti muito forte, meu coração acelerou. Porque, entenda, era alguém que era no nível, não era um membro, era alguém no nível pastoral. E a pessoa não sabia daquilo ali. Era algo muito, muito, muito ruim de tratar. Mas para mim fazia muito efeito, porque eu falei algo, eu proferi algo. Eu liguei, tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, caiu a ligação. Eu disse: acho que era coisa de mim, era do meu coração, da minha cabeça, não era para ligar. Caiu a ligação e eu fui para o meu escritório. Aí não era para falar com ele hoje. Quem sabe eu encontrar com ele em algum lugar, eu falo tal. Aí de repente retorna a ligação a pessoa. Ele: alô, e aí, pastorzão? Tá. Eu disse: tudo bem, tá, conversamos ali. Eu disse: eu liguei para ti para um motivo. Qual é? Eu quero te pedir perdão. Eu disse: por quê, pastor? Ele ficou assustado na hora. Pedir perdão por quê? Eu disse: olha, alguém falou algo, alguém disse que você falou algo. Para mim, isso mexeu no meu coração, atingiu meu coração. E eu falei algo, eu proferi algo. Então eu quero te pedir perdão. Falei a seu respeito. Eu quero te pedir perdão. E ele disse: meu Deus, não sei o que falar. Resumindo, ele orou por mim. Eu disse: ora por mim. E eu pedi perdão para ele pelo aquilo que eu falei. E foi algo muito poderoso. Houve uma manifestação de Deus ali. Entenda que aquilo fazia mal para mim. Aquilo não deixava eu orar. E impede. O problema com o próximo impede a sua oração a Deus. Olha a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, sem você perdoar o próximo, você não pode nem orar. Não existe oração com Deus você tendo problema com o seu irmão, com o próximo. Não tem, esqueça isso. Esqueça. Porque a cruz fala disso. Relacionamento vertical, você e Deus. Relacionamento horizontal, você e seu irmão. Quando Caim chega diante de Deus, Deus pergunta: onde está o teu irmão, Abel? Ele diz: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Porque Deus cobra. Quando você se apresenta diante de Deus, Deus cobra o próximo. Por isso que você começa orando: Pai Nosso. Não existe nosso com você sozinho. Se não tem o próximo, você não pode nem orar, nem começar a orar. Isso é relacionamento horizontal. Você precisa arrumar isso aí. Arruma hoje isso aí. Procura essa pessoa. Perdoa. Perde, querido. Foi pesada a ofensa, mas o perdão é um remédio para você. Tem muita gente, porque escute, muita gente morrendo de câncer por causa de falta de perdão. Pastor, é isso mesmo. Existe o chamado triângulo ou tripé do câncer: intoxicação, desnutrição e emocional. São o tripé do câncer. Normalmente, quem desenvolve isso, apesar de ser genético, mas que desenvolve, tem intoxicação, come um monte de porcaria cheia de química, que é o que mais tem hoje, ou é desnutrição, come o que tem que comer, o que é necessário, e ele passa por problemas emocionais. Você pode falar com qualquer pessoa que tem um câncer, ele enfrentou uma fase emocional, um problema emocional, que é na alma e desenvolve no corpo. Por isso que eu iniciei falando que meu filho está com dor no peito e nas costas. E o médico disse: isso é ansiedade, porque não tem problema no físico. Você sente dor no peito, muita dor no peito, isso é ansiedade, é angústia que você carrega. Liberte-se disso hoje. Deixa ir.
arrume os relacionamentos. Tem muito mais coisa.